Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só sobre palhaços, essas coisinhas aterrorizantes, que às vezes são aterrorizantes, não sei porquê, mas palhaço tem um negócio, né, que a gente fica meio, né, E aí é lógico, o cinema usou isso e deixou a gente mais ainda com os palhaços, mas que tem histórias reais envolvendo esses bichinhos aí, tem sim. Bom, para quem não conhece, nós somos o Canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites, tem relato ao vivo, todas as noites não tem mais não, é de segunda a quinta tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem relato tipo ao vivo. E de segunda a sexta, às 11 da manhã, tem tipo ao vivo também. Às 11 da manhã no sábado tem coletânea de relatos e às 11 da manhã no domingo tem coletânea temática de relatos. E aí, meio-dia e meia todos os dias, vídeo do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e de domingo especial. Não deixem de fazer uma visitinha a lojaassombrada.com.br e não se esqueçam também de deixar o seu like neste vídeo. Ok? Então vamos aqui a estes relatos desses palhacitos, que não sei se são tão legaizitos assim. A gente tentou pegar alguns relatos inéditos, tá? Sobre palhaços. Então vamos lá. O primeiro é este. Eu vi um palhaço usando o corpo de uma criança. Como assim? É uma moça que nos conta. Na época do acontecido, eu tinha 14 anos e morava com meu pai e com a minha madrasta. Ela tinha um bebê de 2 anos, o fulaninho. Eu e o garoto éramos bem próximos. A maior parte do tempo eu ficava sozinha com ele, pois o meu pai e a minha madrasta iam ver os parentes quase todas as noites. Ficávamos eu e fulaninho em casa. O tempo passou, meu pai e a minha madrasta pararam de sair tanto. Chegou um certo dia que eu comprei uns lençóis, com o desenho de uns palhaços para colocar no meu quarto. Lençol de palhaços para colocar no meu quarto. Bom, para mim era só um lençol normal, mas o que me deixava gamada e tensa era que o fulaninho tinha gostado do lençol e tinha uns ursos de brinquedo deles também. Desses palhaços. Ele também tinha uns bonequinhos desses palhaços também, que eu colocava no meu quarto. Bom, sempre que eu chegava da escola, eu via que o fulaninho passava a maior parte do seu tempo no meu quarto, brincando de subir e descer da cama. Eu encontrava sempre o lençol bagunçado. Daí por diante era sempre assim, porém o meu pai e a minha madrasta começaram novamente a ir ver os seus parentes e de novo eu tinha que ficar em casa com o fulaninho sozinha. Porém nesses dias em que eu ficava com ele, comecei a reparar que algo estava errado com a sua reação comigo. Às vezes ele ficava insuportável, parecia que algo estava lhe incomodando ou ele estava vendo alguma coisa. Às vezes, a sua maneira de me encarar me causava arrepios. E ele me encarava com um olhar sério, como se fosse de lado. Só com o olhar, sabe? Mas não mexia a cabeça. Ficava com raiva de mim. Ficava com raiva. E assim eu pensava que era eu que estava ficando maluca. De imaginar algo de errado com uma criança, né? Tipo algo maligno, sei lá. Mas só que ao passar do tempo, as coisas foram piorando. Numa noite, por volta de umas 7 da noite, o fulaninho tinha ido ao meu quarto e do nada ele caiu. E foi também como se algo tivesse empurrado ele da minha cama. Ele gritou, saiu chorando como se algo o incomodasse. Toda vez que entrava no meu quarto, era desse jeito. Quando eu fui olhar, não tinha nada, só os lençóis revirados e tudo jogado para um lado e para o outro, tudo revirado e jogado de um lado para o outro. Num certo dia, por volta das 7 horas, novamente, meu pai e minha madrasta estavam de saída e, como de costume, eu ia ficar com o menino. Só que o fulaninho estava alterado. Parecia que tinha alguma coisa dentro dele, que ele não parava de chorar, de gritar bem alto.
Nessa hora, tinha uns pastores orando lá fora e no meio daquela gritaria, eles entraram na minha casa. Falaram que tinha algo errado em casa. Eu estranhei aquele tanto de gente na minha casa, mas o fulaninho continuava gritando sem parar, beliscando todo mundo. Ele ficou todo chato, chorando, se jogando, então o pastor pegou na sua cabeça para fazer uma oração. Nessa hora, ele ficou vermelho como eu nunca tinha visto. Meu pai estava tentando segurá-lo, mas ele ficava se jogando cada vez mais forte à medida que o pastor orava. Nessa hora, todos fecharam os olhos, mas eu já tinha visto suas reações nos dias anteriores e eu fiquei me sentindo estranha também. Bom, eu não fechei os olhos. Na sala, o pastor estava com a mão na cabeça do fulaninho e de repente o menino virou a cabeça ai, já tô pensando que nem o exorcista, com um olhar encarnado, dando um sorriso de deboche, um sorriso estranho, que eu fiquei em estado de choque. Eu vi um palhaço dentro daquela criança. Era a visão, eu vi um palhaço dentro dele. Ele ficava rindo e não parava de me olhar. Depois que terminaram a oração, o pastor tinha dito que tinha um espírito de palhaço nele, mas que já tinha saído. Eu fiquei tão chocada com o que aconteceu que eu peguei todos os lençóis que eu comprei de palhaço e queimei tudo junto com os ursos, os brinquedos de palhaço que ele tinha também. Olha, eu não aguentei ver aquela coisa horrível, eu fiquei tão pasma com aquela figura que eu vi, que eu vivo com trauma de palhaços até hoje. Mas graças a Deus, depois disso, nunca mais vi nada. Mas, gente, como assim espírito de palhaço? O espírito, ele usou a forma de um palhaço para atormentar, veio junto com o lençol, mas eu careço de maiores explicações quanto a esse lance de palhaço. Se alguém puder me explicar aqui nos comentários, mandar e-mail, manda, por favor, porque eu fico assim, um palhaço possuir, palhaço vir com... O que é isso? São espíritos que usam dessa forma para assustar as pessoas, né? Mas vamos lá, continuando. Meu pai foi aterrorizado por um homem palhaço na infância. Olha lá. É uma moça que nos conta. Aconteceu com o meu pai, o Ciclano. Ele tinha 4 anos de idade e um dia ele e a mãe dele, a minha avó... Pessoal, se estiverem escutando barulhinho aqui, estão mexendo aqui em casa, tá? Fazendo os negócios, furadeira e tal. Um dia ele e a mãe dele, a minha avó, foram comprar algumas coisas na venda. No caminho, ela encontrou uma vizinha e começaram a conversar. Meu pai conta que a cidade tinha poucas casas naquela época. Era mais matagal e chão batido. Então, de repente, enquanto elas conversavam, apareceu um homem vestido de palhaço, com uma cara assustadora. Vinha para cima do meu pai e a minha avó não tinha nenhuma reação. Nem a amiga dela. Parecia que só o meu pai estava vendo aquilo. O palhaço estava tão agressivo que o meu pai se escondeu debaixo do vestido da minha avó. E ela ficou incomodada, sabe? Mandando ele sair lá debaixo da saia dela, já ficando brava com ele. Mas ela não reagia ao palhaço. Ela só xingava o meu pai. Sai debaixo da saia, moleque! Quando finalmente eles saíram de lá e foram para casa, aí ele ficou aliviado. Mas Ciclano não comentou o comportamento daquele homem vestido de palhaço com a mãe dele, porque na época ele achou que todo mundo estava vendo o palhaço. Hoje a gente acha que só ele é quem viu mesmo. Nessa noite, quando eles foram dormir, no quarto do meu pai, sai debaixo da cama. Claro, não poderia ser de outro lugar, né? Saiu debaixo da cama o homem vestido de palhaço. Ai, meu Deus. Meu pai chamou meu avô e disse que tinha um homem no quarto dele. Meu avô foi no quarto, procurou e não achou nada, mandando meu pai ir dormir, porque tinha tido um pesadelo. Mas aquilo se repetiu muitas outras noites. O palhaço saía do guarda-roupas e começava a gritar com meu pai. Ele, desesperado, chamava o pai dele. Meu avô era meio sem paciência, sabe? E acabou batendo no Ciclano, dizendo que ele estava mentindo. E ele conta que foi traumatizante isso tudo, mas hoje ele já superou.
Eu, como mãe, fico extremamente triste com essa reação do meu avô. Sempre que a minha filha me conta alguma coisa, eu sempre acredito nela. Só com o tempo é que aquele palhaço desapareceu. A gente acha que foi uma assombração de palhaço que atormentou meu pai. Ele não teve nenhuma proteção, porque meus avós não tinham entendimento de mediunidade. Eu sei que não foi por mal as reações dos meus avós, pois eles eram pessoas maravilhosas. Gente, que espírito de palhaço. Agora, além da gente temer um espírito qualquer, tem temer o espírito do palhaço também. Porque imagina, agora, eu nunca pensei, sério, nunca tive medo de palhaço. Vejo filme e tudo, mas, né, tipo, palhaço, eles estão usando palhaço pra fazer um terror. Mas, peraí, tem mesmo? Tem mesmo? Parece espírito de palhaço, assim, dentro do guarda-roupa, embaixo da cama. Aí a gente já pede assim umas dicas que tem proteção contra espírito de palhaço. Por que tem o espírito de palhaço, Dio mio? Por quê? Vamos lá, continuando, mais relatos. O boneco de pano de palhaço, o boneco de pano palhaço que criou vida. Meu Deus, tipo poltergeist, assim, é. Vamos lá, é um moço que nos conta... ele tem 26 anos. Por volta de 1997, quando eu tinha 7 anos de idade, morava desde sempre com os meus avós. Morei até os meus 21 anos. E nessa época eu costumava sair muito com a minha avó, porque eu era muito apegado a ela. Numa noite eu fui com ela na casa de uma amiga, e essa amiga dela morava numa vila. Era um pátio com várias casas e tinha um portão principal para poder entrar lá. No pátio da vila tinha uma prateleira na parede com um boneco de palhaço, de pano, em cima, como se tivesse sentado. Até aí tudo bem. Essa vila não era bonita, igual a do Chaves, era quieta e à noite ninguém ficava no pátio. Por volta das 9 horas da noite eu estava entediado, lá na casa da amiga da minha avó, e então saí para brincar na rua do lado de fora da vila, porque eu já era acostumado, e naquela rua tinha uns amigos meus que ficavam brincando. Minha avó não ligava muito e a rua também era movimentada de pessoas e crianças, quase nem passava carro. Então saí da casa da amiga da minha avó e fui em direção ao portão principal do pátio. Quando cheguei lá, eu levei um baita susto. O mesmo boneco que estava sentado na prateleira estava agora na frente do portão, em pé, olhando para mim. Dessa vez estava maior, com o tamanho de uma pessoa adulta e com os braços compridos, lembrando muito o palhaço. Ah lá, não falei? Lembrando muito o palhaço do primeiro filme do Poltergeist. Ele usava os braços abertos para barrar a passagem pelo portão, como se não quisesse me deixar passar. E aquilo foi assustador. Olhei para a prateleira e ela estava vazia. Foi aí que eu me caguei mais de medo ainda. Saí correndo de volta para casa da amiga da minha avó, chorando, assustado. Contei tudo para elas e é claro que elas não acreditaram. Nem sequer foram ver para conferir. Eu fiquei a noite toda lá, com medo de sair sozinho. E quando deu a hora da minha avó ir embora, fomos em direção ao portão principal. E não tinha ninguém barrando a passagem. E o boneco estava lá, sentado na prateleira, no seu tamanho normal de novo, com aquele olhar assustador. Eu não consegui achar foto de um boneco igual na internet. Aí ele disse que anexou um aqui pra gente ter ideia, mas não aparece aqui pra mim. Credo, né? Mas peraí, eu fiquei pensando o seguinte nesse caso. Tudo bem, palhaço é assustador, mas ele queria barrar sua saída da vila, sozinho, uma criança de 7 anos e sozinha pra rua. Poderia ter um perigo lá e ele tava te protegendo. Será que esse palhaço não tava ali te protegendo? É o que eu digo, às vezes o anjo da guarda, ele usa de umas coisas assustadoras que é pra ser eficaz. Porque talvez se viesse de alguma forma, mas assim, você ia sair, não ia dar tempo. Agora, se ele te dá um susto, tipo, na hora você volta pra trás, entendeu? É na hora, é eficaz, é rápido, é contundente. Tchau, não quero mais sair nunca mais pra rua, entendeu? Pronto,
adiantou, serviu. Eu acho que às vezes o anjo da guarda, ele se faz passar por uma coisa assustadora, que é pra fazer assim, ó, já, tchau, sai. Vai rápido pra... Porque ele tava barrando a saída, qual motivo? Né? Sei lá, mas foi assustador. O anjo queria isso, ele conseguiu, né, de qualquer forma, meio assustador, assim, o boneco cria vida, fica maior, barrar a passagem, eu não queria nem voltar na vila mais. Bom, próximo relato, o palhaço. É uma moça que nos conta. Esse relato é do marido da minha prima, do fulano. Bom, não gosto muito de falar dessa história, eu me sinto muito mal. Mas ao mesmo tempo senti necessidade de compartilhar essa história com mais pessoas, para saber se já aconteceu com mais alguém. Desde muito pequena eu tenho pavor de palhaços, mas eu não sei muito bem o motivo. Nunca tive nenhum trauma ou nada parecido, só sei que eu sinto um medo tremendo. Entro em estado de choque e começo a chorar. Um tempo atrás, fui a um churrasco na casa da família do fulano. Lá, a minha irmã achou uma máscara de palhaço e ficou tentando me deixar com medo. Até que o fulano chamou a atenção dela e falou: Beltrana, senta aqui, isso é coisa séria, deixa sua irmã quieta. Ciclano, o irmão dele, conta pra Beltrana aquela história que aconteceu com a gente. Peraí, Ciclano, conta pra Beltrana aquela história que aconteceu com a gente. Ah, a Beltrana era a prima, enfim, eu me confundi, mas vocês entenderam? Enfim. Vixe, fulano, o Ciclano falou. Vixe, fulano, não gosto nem de lembrar disso, não. Eu tenho medo até hoje. Olha, foi um domingo de manhã. Eu e o fulano dormíamos no mesmo quarto. A janela do quarto estava aberta. O dia estava tranquilo, bem silencioso. Eu acordei primeiro e vi uma sombra passando bem devagar no corredor da janela. Pensei que fosse o meu pai. Ele sempre acordou muito cedo. De repente, a sombra voltou. Pela sombra, eu soube que era um palhaço. Tinha aquele cabelinho do lado, sabe? Aquele nariz redondo. Virou de frente para a janela e acenou para mim. Eu não aguentei, eu acordei o fulano. Quando ele acordou, mandei ele olhar para a janela. E aconteceu de novo. Dessa vez, ouvimos até a risada. Saímos correndo e gritando para o quarto da nossa mãe. Nosso pai ficou assustado, pois contamos para ele e ele então foi lá fora da casa olhar, né? Ver se tinha alguém ali pregando alguma peça na gente. Nada, absolutamente nada. A gente sentiu uma coisa muito ruim, sabe? Com certeza não era uma coisa boa. A gente é igual a Beltrana, nunca gostamos de palhaço. E depois disso, então... Agora, imagina a minha reação, né? Eu fiquei toda arrepiada quando ouvi aquilo. Eles estavam falando muito sério. É até difícil imaginar, porque os dois são aqueles homens rústicos, sabe? Bruto, rústico, sistemático. Até hoje fico encanada com essa história. E olha que eles me contaram há mais de 5 anos. Eu gostaria de saber se alguém mais já teve uma história parecida. Tipo, com palhaços. Mais uma vez de novo, tipo esse espírito de palhaço que vem aterrorizar a gente. Pessoal, pensa bem, você tá na cozinha da tua casa, você vai de noite, de madrugada, tomar aquela água, né, que a gente, depois de ver os relatos, a gente já pensa 5 vezes antes de tomar água, melhor tomar da torneira do banheiro, se for mais perto, sei lá. Mas aí você vai lá pra cozinha, tomar aquela água de frente pra janela da cozinha. Eu não gosto de encarar a janela da cozinha de madrugada, assim. Mas aí pensa bem, você vê um espírito passando ali, já é assustador, não é? Você vê uma pessoa passando ali, você sabe que não tem ninguém em casa, falou, meu Deus, passou um espírito na janela? Ou então botou a cabeça ali um espírito, assustador. Agora imagine ser um palhaço passando, não é mais assustador ainda? É um palhaço passando ali, palhaço. Ou então bota a cabeça um palhação desse. Cara, mas por que um espírito de palhaço? Por quê? Por quê? Me expliquem, por favor. E próximo relato. Relato sobre o boneco Bozo. O Bozo também, né, era um palhaço e aí tinha aquelas histórias. E é uma moça que nos conta. Eu tinha 7 anos, hoje tenho 23. E ganhei um boneco do Bozo.
Gente, mas com 23 anos, o Bozo não é de pessoas mais antigas, que nem eu lembro direito. Eu tenho 35 anos. Boneco do Bozo. Bozo tinha programa na TV antes de mim ainda, acho, na década de 80. Ela, com 23 anos, tem um boneco do Bozo? Não, só se eu que não sei que foi lançado, era um boneco antigo mesmo, sei lá. Vamos continuar lendo o relato, né? Ganhei um boneco do Bozo, aqueles bonecos do tamanho da criança, sabe? Sei, tipo a boneca amiguinha. Que anda, ai meu Deus, o palhaço anda ainda, anda. Ele usava sua roupa de palhacinho azul com branco e detalhes vermelhos. Eu adorava aquele boneco. Mas na hora de dormir, sempre afastava tudo quanto é brinquedo de perto, pois sempre tive muito medo de tudo e qualquer coisa. E me sentia estranha quando bonecos e bichos de pelúcia ficavam de frente para mim. O Bozo sempre ficava no canto do quarto, sentadinho. Da minha cama não dava para enxergar ele, e assim que eu acordava, ia lá e o pegava para ir assistir desenho comigo. Um belo dia, como de costume, coloquei ele no canto do quarto, impecável. Cabelo arrumadinho, roupa e sapato do próprio boneco e fui dormir. Lembro de ter tido pesadelos nessa mesma noite. Chamei a minha mãe, ela me acalmava e voltava a dormir. Então logo cedo acordei e fui correndo pegar meu boneco para brincar. Quando cheguei até ele, vi que ele estava todo descabelado, sem roupas e todo torto. Eu tinha deixado ele sentado certinho e ele estava meio caído pro lado. Juntei ele do chão mesmo assim e fui perguntar para minha mãe se ela já tinha lavado a roupa dele. E aí minha mãe olhou para mim e disse: "Mas eu não tirei a roupa dele para lavar. Você deve ter tirado e não se lembra." Rodei a casa toda, todos os guarda-roupas, embaixo das camas, cozinha, roupa suja, banheiro, casinha do cachorro, nada. Eu fiquei em choque com aquilo e pedi para minha mãe queimar o boneco. Básico, simples assim, queima! Jurei para ela que não tinha tirado a roupa dele. Resumindo, ela jogou o boneco fora, colocou ele sentado lá no lixo, lá na rua. E por meses eu tinha pesadelo com aquela cena. O boneco sentado na cesta de lixo, me olhando, pelado. Depois de 5 anos, me mudei daquela casa. Me lembro de que antes de colocar a mudança no caminhão, eu falei para minha mãe: "Vamos procurar a roupa do Bozo, mãe? Deve estar em algum lugar. Só nós duas. Se nós duas não mexemos, deve estar em algum lugar, né?" E pasmem, nunca mais achei a roupa do boneco. Até hoje eu fico assustada com esse fato. Tenho muito medo de palhaço por conta disso. Gente, será que foi algum outro espírito que arrancou, deu uma zoada ali com o boneco? Mas será que era o palhaço mesmo? Porque você tinha meio que receio com todos eles. Aconteceu desse amanhecer assim, todo descabelado e tudo mais. O alarme tá mexendo aqui. Então, eu só fiquei pensando, gente, o Bozo terminou o programa há muito tempo. Ela é muito nova para ter um boneco do Bozo. Mas vamos lá. Último relato, então, desta coletânea. O quadro do palhaço que chorou. Vamos lá, uma moça também que nos conta. Aconteceu há 7 anos atrás, quando eu tinha 10 anos. Eu morava com a minha mãe e com meu irmão, numa cidade pequena. Agora eu moro com meu pai em São Paulo. Eu estudava em 2 escolas e uma delas era tipo uma creche. Eu não lembro o nome direito, mas essa escola ficava a alguns metros de distância do cemitério. E já sabe como é criança nessa idade, né? Inventam muitas coisas. Nessa escola havia 2 histórias. A do quadro do homem que observava tudo e a do palhaço, que era uma pintura bizarra, diga-se de passagem. Esse quadro ficava no banheiro das meninas, mas com tanta reclamação delas, dizendo que o quadro ria delas e que até falava com elas, a dona da escola resolveu tirar o quadro de lá e colocá-lo no vestiário dos meninos. Minhas amigas sempre falavam para eu ver esse quadro do palhaço. Eu, com tanta raiva de sempre ouvir isso, resolvi ir ver esse tal quadro. Então, um dia, a dona da escola deixou a janela do vestiário dos meninos aberta. A janela era virada para a rua.
logo na entrada, e dava para ver tudo o que se passava lá dentro. E que beleza, né? No vestiário a janela virava para a rua. Nesse dia, eu fui até a janela e vi o tal do quadro do palhaço. Bem, o palhaço estava sorridente, olhando para cima e com uma lágrima azul. Eu ri das minhas amigas porque eu não vi nada demais, nada de errado no quadro. Elas então falaram que na hora de ir embora era para eu olhar novamente o quadro. Eu disse que era bobagem, que mesmo sendo medrosa, eu não acreditava muito nessa história. Mas as crianças daquela escola falavam tanto que aquilo era verdade, que até a dona viu o quadro e confirmou que não tinha nenhum efeito para ele mudar de forma. Passei o dia inteiro na escola e na hora de ir embora eu fui olhar esse quadro de novo. Esperei a dona abrir a janela para eu poder ver. Não demorou muito para que ela abrisse a janela. Eu corri até lá para ver o quadro. O que eu vou falar... E o que eu vou falar agora, eu juro de pé junto que eu não tô mentindo. O palhaço estava triste, olhando para mim, e chorava sangue do lado esquerdo e água do lado direito. Eu só lembro que eu fiquei branca na hora. A única coisa que eu fiz foi gritar e correr. Quando cheguei em casa, implorei para minha mãe não me levar mais para aquela escola novamente. Depois disso, nunca mais eu quero ver um palhaço na minha frente. Gente, aí o quadro mudou. Esse negócio, esses quadros também é meio macabro, né? Quadro de tudo quanto é coisa é meio macabro. É o quadro do palhaço. Ele era rindo, chorando com uma lágrima azul aqui. Mas depois, na hora que ela olhou, ele estava triste, olhando para ela com uma lágrima de sangue de um lado e lágrima de água do outro lado. Ai, gente, credo. O que são essas coisas? Se alguém já teve experiência com palhaços, manda sua história pra gente. Eu sei que o Matheus conta que ele tinha um palhaço no quarto dele, decoração, não sei, mas aí ele acabou assistindo Poltergeist com 5, 6 anos de idade. E aí, depois daquela cena do palhaço, debaixo da cama, como o moço disse no relato acima aí, cara, ele toda noite, ele e a irmã, jogava o palhaço no corredor e trancavam a porta. Ele começou a ficar realmente com medo de palhaço e ainda mais daquele palhacinho que ele tinha lá no quarto dele. Teve uma época nos anos 80, 90, que era meio que moda palhaço, sabe? Boneco de palhaço, essas coisas. Eu não sei se acabou daí surgindo algumas histórias, quadro de palhaços, os tais dos Pierrots. Eu lembro que eu tinha um Pierrot que era corpinho de pano, roupinha brilhante, tinha uma touquinha, só que a cabecinha, o rosto ou a cabeça era de plástico ou de louça, barro, não sei o que é aquele... louça, acho, né? Sei lá, e o resto era de pano. Aí eu lembro que era uma moda. Toda moça naquela época da década de 90 tinha um Pierrot, pelo menos um em cima da cama. Eu lembro que eu ia na casa do fulana, tinha 2, assim. Eu tinha 2, eu acho. Também era moda. E aí também tinha lá os relatos, ou o quadro de um Pierrot, assim, também. E aí tem essas histórias assombradas aí da década de 80 e 90 quanto a essas coisas. Palhaço é uma delas. Vide o filme It. Filme não, né? Isso já é adaptação de livro e tal, mas Killer Clowns from Outer Space, por exemplo. Né, os palhaços lá. Também acho que é um filme da década de 80, não é? Killer Clowns. Enfim, sei lá, pessoal. Se vocês já tiveram alguma experiência com palhaço, tem medo de palhaço também, manda a sua história pra gente, tá bom? Espero que tenham gostado da coletânea. Se ficaram assim meio encafifados como eu, agora vou ficar pensando na assombração de palhaço, meu Deus. Mas é isso daí. Um beijão pra vocês e a gente se vê logo mais no próximo relato. Beijos e fui!